Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos da Bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta sexta-feira, primeiro dia, acabou o verão, né? Primeiro dia de outono, entrando nessa nova estação do ano. Bom, ontem o Grêmio, né? Uma vitória importante, subindo na tabela de classificação, 3 pontos diante do Vitória, mas uma grande perda, né? Uma lesão gravíssima do lateral Marlon, que foi submetido a uma cirurgia hoje à tarde, inclusive aí a previsão de que 5 meses, talvez até mais, fora dos gramados pela lesão gravíssima que teve ontem. Bom, o Internacional, após a vitória, né, na quarta-feira diante do Santos, saiu da lanterna e agora, inclusive, a possibilidade do jogo de domingo com a Chapecoense, inclusive, sair da zona de rebaixamento. E o Grêmio agora sem o Marlon, domingo também, no Rio de Janeiro, contra o Vasco da Gama, de quem? Ele, Renato Portaluppi. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575. Para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado também na faixa dos 500. Mas também estamos no Poa Streaming TV. Para o mundo, através das plataformas digitais, você tem o meu canal, vai lá, inscreva, compartilhe, dê o seu like, né? Acione o sininho e assista a qualquer hora do dia e da noite. Dois Toques Cadu Oliveira. E também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí, né? Logo em seguida, começando a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje, para analisarmos a vitória do Grêmio, também essa lesão gravíssima do Marlon, também projetarmos os jogos, né? Campeonato Brasileiro, para a dupla Granal, sequência nesse final de semana, o Inter recebendo a Chapecoense, que ontem empatou com o Corinthians em Chapecó, né? E o Grêmio indo ao Rio de Janeiro enfrentar o time de Renato Portaluppi, o Vasco da Gama, que venceu na quarta-feira de virada. O Fluminense perdia por 2-0 e a estrela do Renato, 3-2 no final da partida. Comigo, o colorado Mário Sérgio Martins, colorado parece que respirando um pouquinho mais aliviado, né? Tiramos aparelhos, Cadu, tiramos aparelhos. Agora a coisa eu acho que vai. Pois é, vamos saber se depois se o Pesolano mantém o time que fez, que foi surpresa, né? Não dá ideia, Cadu, não dá ideia. Não, vamos questionar Deixa isso ele aí. trabalhar. Paulo, às vezes um treinador tu dá ideia e ele... Não. O meu treinador é o único que consegue mexer uma posição e mexe em 4ª posição. Mas mexeu bem. Em 4º. Não, nesses jogos não, nos outros. Ah, bom. Craque Paulo Matos. Boa noite. Boa noite. O que sente o grupo vendo aquilo? Uma comoção ontem, né, total lá na arena, de torcedores, jogadores, tanto do Grêmio quanto do Vitória, né? Mas o astral dele é uma coisa impressionante, né? Estava lá, saiu na maca, né? Indo para a ambulância da Unimed, batendo palma para o torcedor gremista. E depois, após a cirurgia, né? Rindo na cama onde estava. O que sente o grupo nessa comoção toda? A bala tem consequências? Claro que tem, o sentimento não pode ser diferente. Em primeiro lugar, boa noite, né? Boa noite. É uma honra estar aqui com o doutor Mário Sérgio Martins, com o meu amigo Foi teu dirigente ou não foi? Não chegou a ser? Não né? chegou a ser. Ah, que bom que não foi. Honra. Que bom que não foi. Te salvou de boa, então. O Ruschel é onde eu sempre converso com ele, a minha mãe de 91 anos é admiradora dele. Querido, que legal. Tem muitos mim fãs, é um tem muitos privilégio. admiradores e muitos fãs. Eu acho que, não acho, eu tenho certeza que esse menino aí, ele é de um caráter acima da média. O Thiago Volpe me falava muito disso, sobre ele, né? Uma lesão horrível. E o cara saía ainda aplaudindo a torcida porque, olha, tem que se solidarizar com ele e que Deus abençoe ele e que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. Não, ele é um cara diferenciado, inclusive com aquela, a gente vai mostrar, já mostramos ontem, né? O pé totalmente virado. E ele olhava para o banco e fazia assim. Não, ele é um diferenciado, Mário. Tomara que ele tenha essa recuperação rápida. Ayrton Ruschel. E o Grêmio subindo na tabela de classificação. Uma boa vitória, te agradecendo o convite. Sabe que eu gosto sempre que me dá a oportunidade de vir aqui. Saudar o Mário Sérgio. O Mário Sérgio é a estrela do Tribunal de Ética hoje. É uma dupla aqui, né? Brasil, uma dupla lá.
É uma honra que a gente tem ter o Na Mário. OAB. Vamos fazer uma referência que falou na OAB, né? Que são dois, né, integrantes das comissões da OAB, ao presidente, né? Leonardo nosso Labacchia. querido Leonardo. Está nos devendo uma visita está aqui. aqui. Antes de ser presidente, ele participava muito do Que Estoque. está indo muito a Brasília, a Ordem tem se feito muito presente nessas questões nacionais, como verdade. o falso advogado, a participação Isso. do STF. Então, como o Leonardo ele é muito atuante, ele tem se feito muito, fim de semana passado ele esteve. Mas quero também aproveitar para saudar o meu querido Paulo Matos, que a gente sempre brinca, né? A gente, o Ruschel joga, o fulano joga, a gente joga. Daí, quando a gente vai jogar com quem efetivamente jogava, Aí fica fácil. Aí a gente vê que a gente não jogava nada, né? Nós entramos em campo. E jogar do lado dele foi uma honra. cara. Mas jogar Foi com uma quem honra. sabe fica fácil. Tu cresce, tu Isso, cresce. que tu cresce. Tu até acha que tu poderia ter jogado. Ou cara. quem enganava bem, né? Pois é, mas eu acho que o grande assunto é esse, né? Claro que as questões de futebol a gente vai projetar, mas foi essa lesão do Marlon, né? Realmente foi uma lesão muito grave. Agora, né, o Paulo Matos, são os acidentes do futebol. A gente torce para que nunca aconteça, né? Mas, por exemplo, a gente está falando, nós nas brincadeiras, né? O Ruschel também joga, né, as brincadeiras, eu também. Quem que já não teve uma lesão? A gente sabe. Eu já tive lesão de joelho, tendão de Aquiles. O Ruschel já teve quantas lesões de joelho? Eu rompi o tendão em 2024, correr sozinho, mas- sem tocar, ninguém tocou. E rompeu total. Foi o que Agradeço aconteceu sempre ao doutor Caputo, que 2 dias depois me deixou inteiro. Foi o que aconteceu comigo no tendão de Aquiles, é uma lesão E- sozinha. E ontem o que aconteceu? Né? Foi uma disputa de bola com o jogador do Vitória, mas ele prendeu o pé na grama. E aí fez com que, de repente, ele. A gente tem até as fotos, a gente pode colocar, mas é questão jornalista. Né? Foi uma lesão Olha ali, gravíssima. olha aí, ó, olha ali, ó, olha ali, ó, olha ali, ó. Esse foi o lance, ó. Aí ele prende e olha só, olha só. É terrível, Olha terrível. só. Uma coisa horrível. Terrível. Uma coisa horrível. Agora, são os acidentes do futebol. Olha lá, na batida não tem nada a ver com um choque por baixo. Não, nada a ver. Olha lá. Nada, Não teve nada, choque com a nada. atleta, Não. Não teve deslealdade, Foi. um lance normal do futebol. E aí ele prende. Atinge os ligamentos, né, Sim, Paulo, também, né? atinge Isso não é ligamento. só a questão da O articulação ali. problema maior todo que eu acho Mas olha só a Doutor, comoção, é- Paulo, só para a gente não perder, viu? A comoção dos jogadores ali, ó, todos com a mão na cabeça. Não, uma lesão, nós lesão. tô E o chorando. próprio jogador que ocasionou o lance, participou do lance, desolado. Mas sem culpa nenhuma. Sem culpa Nenhuma, nenhuma. Sem não, culpa, ele tá de os costas, torcedores, inclusive, olha lá, né? Olha só, chorando, olha aí. Né? Os Os médicos. médicos do Vitória que saíram antes dos médicos do Grêmio, que estavam mais perto, que foram. Olha o William atender. aqui, ó. O William chorando ali, o William chorando. É porque E a comoção, Mário, na torcida, era uma coisa impressionante, né? As pessoas chorando, os pais tapando os olhos dos filhos. E é uma tapando os situação, olhos dos filhos. Cadu, uma situação Olha só. visível, que uma lesão gravíssima. Isso. Né? O que o doutor Mário Sérgio, ali, eu não sou médico, eu estudei a medicina, mas acho que ali ainda vai ocasionar de colocar pino, né? Houve lesão ligamentar, vai... Por mais que a gente acredite, e a medicina está esportiva, ela cresceu bastante, né? Esse tipo de lesão, a plástica dele, vendo na televisão, vendo agora, vendo em qualquer momento, nós passamos 24 horas praticamente da lesão e eu ainda estou impactado, vendo o lance de novo impactado. A minha esposa ficou impactada. Porque quando vê uma lesão dessa, assim, num primeiro momento a gente pensa, não joga mais. Exatamente. Todos nós pensamos isso. Né? Agora a medicina vai resolver e, se Deus quiser, esse menino vai estar em campo, né? E vai jogar bastante pelo Grêmio e com outros clubes também. Porque ele é uma bela pessoa. Ele é uma bela, ele é uma bela pessoa, independente do seu profissional. Além de ser ele é o capitão do Grêmio, né? E a manifestação assim foram independentes de clube. E tudo, não foi geral. E tudo isso aí também da lesão ocasiona também ele é um atleta de alta performance, né? E a condição física dele vai ajudar na recuperação dele. Sem dúvida. É E a gente torce por isso. Que eles volte Eu tenho um grupo... o mínimo tempo possível. Aí. Claro que o mínimo tempo que eu digo é uma lesão 5 meses, mas eu acho que é bem mais. Eu também acho Eu que é tenho mais. um grupo, Paulo Ruschel e o Cadu. otimismo, 5 meses foi dado. Mas só para ver só que independente, né, o próprio Vitória deu nota oficial, né, os profissionais independentes, o Internacional, o Abel, né, que foi técnico dele, também se manifestou nas redes sociais. O Pesolano, que foi técnico dele no Cruzeiro,
também se manifestando nas redes sociais, muitos dirigentes do Internacional. Muitos. Né? Essa hora não tem adversário. Eu só quero contar uma situação bem rápida. Eu tenho alguns grupos, todos nós temos, e tem um chamado Colorados de Fé. Que o Colorado de Fé, na verdade, eles querem destruir os gremistas. Então, todos, sem exceção, né, ficaram entristecido, aborrecido, chateado com o atleta, com o ser humano. Na mesma hora pararam aquelas flautas e as flautas não se seguiram até o fim do jogo. E olha que são 200 pessoas que pau no Grêmio toda hora. Foi uma coisa assim que a nós emociona, né? A cena é terrível, mas a nós emociona. E saber que nós ainda somos seres humanos. Ainda somos seres humanos. Isso é bom. Não, essa hora não tem rivalidade. Não existe rivalidade. Aí deu para mostrar ainda que existe um pouco de amor, não só rivalidade. A preocupação com Sim, o que acontece. Não é isso que eu falei, é exatamente isso. Mas foi também pela cena, né? Porque às vezes acontecem as lesões e não se tem aquela cena. O jogador sai e depois, né? Mas foi aquela cena, todo o pé virado ali, né? Eu quero fazer duas referências. Primeiro, a empatia que ele tem com a torcida do Grêmio. Porque ele tem se declarado torcedor do Grêmio. Ele foi alguém que veio para o Grêmio, escolheu jogar no Grêmio, contou que quando era pequeno ele ia na arquibancada, ficava torcendo, se imaginando jogar. Então ele já tem essa empatia com o Grêmio, o que é muito importante. E eu acho que o ponto alto, nós estamos falando em humanidade, aqui deu o treinador do Grêmio, a quem não sou muito simpático, ainda estou observando o trabalho dele, né? Que não se misture. Mas como pessoa, ele deu uma demonstração, Cadu, sensacional. O repórter veio fazer o trabalho dele também, nenhuma crítica ao repórter. E aí, como é que vai ser a peça de reposição? Ele disse, não, eu me nego a falar do assunto de reposição do Marlon no momento. No momento eu só falo do Marlon, só desejo força para ele, não vou especular sobre... Então, ali mostra que tem que haver um limite dentro do profissionalismo, né? Por mais que tu seja, tu saiba que o futebol é profissional, tu sabe que tu tem que pensar, e o repórter estava perguntando, fazendo o mistério dele, mas eu achei sensacional a resposta do treinador do Grêmio e queria cumprimentá-lo por isso. Não, o Marlon, não podemos esquecer, foi aquele rapaz da entrevista do ano passado, a entrevista lustra, sair de campo, né? Deu uma entrevista que todos nós, em algum momento, queríamos falar. E ele conseguiu, depois o desdobramento é outra coisa, o desdobramento que aconteceu é outra coisa. Mas ele deu uma entrevista que talvez nós, Ruxa, o Paulo e Cadu, quiséssemos não só ouvir, mas nós falarmos. Nós falarmos, porque eles são profissionais que estão ali e não há desculpa, eu não estou reclamando por erro de arbitragem, mas não há algumas desculpas para um erro de arbitragem que o profissional está ali trabalhando, o futebolista. Todos estão trabalhando. Eu acho que foi muito lustra a entrevista dele. Me impactou a entrevista, claro, muito mais a cena de ontem. Mas isso leva aqui o seguinte, eu não o conheço pessoalmente, Paulo conheceu, o Russo deve conhecê-lo, mas deu para ver que é uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que conhece o que está fazendo e tenho certeza que logo a seguir ele vai estar jogando realmente. Doutor, em termos de atleta, hoje se a gente for ver, a perda do Grêmio é imensa. Ele, sem sombra de dúvida, era um dos melhores laterais que tem no Brasil. E o capitão, tem uma liderança. É isso que é o que eu queria te questionar, exatamente sobre isso, né? Claro que a comoção foi grande naquele momento. Ele é um jogador que vai fazer falta, não tenha dúvida nenhuma que vai fazer, né? Mas que o grupo também tem que reagir diante desse Mas eu acho que, né? eu acho que o alto astral dele, pós-lesão, que poucos reagiam da maneira que ele reagiu. Isso aí é evidente. Vai fazer os jogadores do Grêmio não sentirem tanto como estavam sentindo no momento da lesão. Tu sabes que eu tive falando com o Caputo quando me lesionei, eu não sentia dor aguda nenhuma, não sentia. E ele disse assim, em algumas pessoas a reação da dor é muito diferente para um e para outro. Eu não senti dor nenhuma durante as próximas 24 horas depois do conforto e estava com o pé bamba. Então isso pode ter acontecido com esse rapaz. No calor da emoção, a dor ela foi bem menor do que aquilo que ele queria passar. Não só para a torcida, mas tem que ter certeza para os familiares e amigos. Ele disse, eu estou bem, estou tranquilo, vamos embora. A gente tem uma foto, ele no hospital, olha só, recebendo aí o William, olha só o astral dele. Olha o astral dele. Esse é o menino que estava na... Não, é o William e o Carlos Vinícius. Eu pensei o William, o Carlos Vinícius e ele. Olha lá, rindo, né? Ali, né? Num sentido de oração, rindo, passando esse astral. Ele com a lesão gravíssima que teve. Isso depois, os jogadores do Grêmio lá no hospital, né? E quero entrar na parte, a última, complementando sobre o assunto.
No jogo anterior, o Grêmio poupou, Sim. ele vinha numa sequência de partidas, e se comentou como ele faz falta, porque o Caio está chegando, ainda está sem ritmo de jogo, foi jogado aquela partida, fez uma partida modesta, mas o ímpeto todo do Grêmio que ele tem através dele não tinha. Então nós sentimos muita falta do jogo. Aí ele voltou, estava fazendo uma boa partida, o Grêmio ganhando 2-0, e aí ele teve a lesão. Não tem, então ele vai, não ele tem vai como não fazer muita poupar, falta, né? cara. A gente está. Vamos falar do Internacional depois, foi o que aconteceu no jogo, porque ele poupou, né? O Alan Patrick, o principal jogador, que tinha jogado todas as partidas. Não tem como. O próprio, né? Luiz Castro disse que ia poupar, e poupou ontem 2 jogadores. Disse que ia poupar. Quer dizer, aí o Carboneiro, que tinha jogado meio lesionado contra o jogo anterior, contra o Bahia. O Bahia, desculpa. Né? Exatamente isso. O mercado que completou antes de 37 anos, então não tem como não poupar, né? Olha aqui o jogo ontem. Imagina, vamos lá. Tá? O Grêmio jogou ontem, nessa situação toda, agora vai ao Rio de Janeiro para jogar no domingo. A Chapecoense jogou ontem, né? E vem a Porto Alegre para jogar com o Internacional. E situações aí, né, também para todos os clubes. Então não tem como poupar, não existe jogador que vá jogar a cada 3, 4 dias, com jogos intensos, com tudo isso. A lesão acontece, como essa. Né? Agora o Internacional, Cadu, com essa... Agora, ainda ficando nessa situação do Grêmio, né? Ontem o Dutra ficou brabinho com a imprensa. Isso é uma pergunta jornalística. Dutra. Né? O Antônio Dutra, o vice-presidente, né, foi questionado pelo repórter, foi da Bandeirantes, ao Luiz Castro, ele disse que não era momento de falar, que havia e tal, agora essa preocupação. Aí isso é uma pergunta jornalística. Aí o Dutra ficou todo embombadinho, né, porque foi isso que o Grêmio agora, diante dessa situação, se contrataria. Né? Agora, eu não sei, né, o Grêmio tem aí 2 jogadores na posição. Eu não sei se é questão de contratar ou não. Talvez o momento, de repente, a janela tem pouco tempo para fechar aí também, né? A questão de contratar por contratar, a gente viu, o Grêmio teve que dispensar 21 jogadores em 45 dias, né, Cadu? Jogadores iguais não tem. A janela para o exterior está fechada. Para os regionais terminaram agora, tem alguns dias. Então, se tu vais procurar um lateral, um investimento, me parece que o Caio foi uma contratação do mesmo nível. O Caio Paulista vinha para ser reserva. Vinha para ser reserva, mas com nível de titularidade, porque também, o jogador foi titular em grandes equipes. Então, a saber se o menino que é da base, que está ali, esteja pronto. Então, aí tem que consultar. Eu não posso te dar palpite, porque não vi jogar, ainda não tem informações. Até porque o Luiz Castro tem essa característica, né, exatamente jogar. Ele rejuvenesceu o Grêmio. Sim, bastante. É um técnico e trabalha muito com os jovens. Então, né? Quando tu vai contratar, e vai contratar nesse momento que os jogadores principais já foram contratados, jogadores de posições boas já foram contratados, aí tu vai olhar, vou contar me desculpa a expressão, um jogador meia boca. Aí tu olha para ele. Vai contratar um igual, como então tu olha para o teu elenco, mesmo os meninos lá, talvez tu consiga tu já tem um Caio para ser titular, que seja um bom reserva. Isso. E vai dar uma chance para este menino mostrar seu futebol. Porque se tu tem 2, um titular e um reserva, não vai dar chance para ele nunca. Isso. Ele não vai crescer. Então, o exemplo está dizendo, se o Grêmio trouxer um reserva para o Caio, esse menino não joga esse ano. Não joga. Então, deixa o menino ali para jogar bola. O Grêmio tem vínculo com o Mike, esse jogador que ele jogou o Paulistão e foi escolhido o melhor jogador do Paulistão. Foi melhor em campo. Novo Horizontino, jogou pelo Novo Horizontino. E ele tem vínculo com o Grêmio, mas o Grêmio descartou a possibilidade do retorno dele. Mas eu acho que o Caio Paulista, pelos clubes que ele já trabalhou, dando uma continuidade para ele, dando uma sequência de jogos aí, tem tudo para... Eu não te digo que ele vai chegar à altura do Marlon, o Marlon é acima da média, mas eu acho que ele dá a resposta que o Grêmio precisa, sim. Esses 5 meses o Grêmio, claro, evidente, está mas, Paulo, que a gente está trabalhando, o conceito não é mais de 11, né? A questão é a seguinte, é isso. Nós estamos com um brasileiro
Saiu ontem o sorteio da Sul-Americana e a Copa do Brasil Tá batendo na porta. começa agora. Então, nós imaginarmos que o Caio Paulista vai poder jogar Alguns jogos. daqui até dezembro ininterruptamente. Não consegue. Por isso que tem que ter uma avaliação Não de que porque o menino vai ser usado. A base vai, E aí acaba vai o- ser o usada. Vamos, já que tu falou, a gente mostrou, mas vamos mostrar aí com mais detalhes hoje aí, a nossa produção tem, né, os grupos, né? Os grupos e o Grêmio ficou teoricamente, Ruxo, num grupo, né? Razoável. né? Eu morro de medo de grupo olha só. fácil, Cadu. Né, o Eu há Palestino- muito tempo eu aprendi a morrer de medo de grupo fácil. Porque quando o grupo é não. difícil, todo mundo se mobiliza, joga a morrer. Agora, contra o novo Vamos botar na tela de novo, vamos botar na Palestino, tela de novo. tá vamos botar ganho, na tela. cara. Olha Manda o as Mário, reservas, olha o Mário, que é manda o os time reservas, conselheiro. Olha o Mário de só conselheiro ali, ali, ó, ó. é o Palestino, né? É o, Ó, o time City, Uruguai, hein? o Juventus É o City. É o Deportivo Restra, argentino. Ontem nós mostramos, porque foi na hora do programa que saiu, aí o Garbaço que estava aqui disse, não, já ganhou todo, passou de todo, como se o futebol hoje fosse isso. Não tem mais jogo jogado. Agora, Tem dois times que eu não conheço ali, cara. Tem dois clubes que eu nunca vi Tu não jogar. conhecia o Riestra da Argentina, mano? Não. Tu um cara Não. conhecedor Tu de conhecia futebol. ele? agora Também não, né? O Rui ficou pro Botafogo ali, ó. O Para lhe Independente. falar a verdade, aqueles dois, os últimos ali, eu nunca ouvi falar. Nunca tinha ouvido falar, velho. Mas isso é ruim. Eu né? acho que eles jogaram lá no Éden uma vez, mas não me lembro. Não. Mas olha lá, olha o Botafogo, pegou o Independente, o Racing, né? Então, Pegou claro ruim, que né? aparentemente esse grupo do Grêmio seria, né, o grupo com mais facilidade. Bom, facilidade, depois a gente vai voltar até para ver aí a vitória do Grêmio, né? A vitória importantíssima, o Grêmio subindo aí na tabela de classificação e chegando aí, né, à 7ª posição do Campeonato Brasileiro, porque foi o que tinha sido definido pelo Luiz Castro. É vaga direta na Libertadores do Grêmio. O Grêmio está hoje na pré-Libertadores, né, em termos de tabela, mas o Luiz Castro que é isso aí. Embora a pré-Libertadores também, né, dá vaga na Libertadores do próximo ano. Olha só, tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem aonde? Central de Imóveis, Condomínio, que toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar no segmento de imóveis. Você quer vender o seu imóvel, você quer locar o seu imóvel, o seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir o imóvel? Lá tem todas as faixas financeiras, aquela que se quadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, e os contatos? Telefone convencional e o celular que serve de WhatsApp, no bairro Histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar a assessoria que você precisar no segmento de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho perfeito. O SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, aí, né, o telefone e também o endereço para que você faça seu contato do SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro na Casa Pneus. São mais de 60 anos de qualidade, são mais de 65 anos, né, na realidade, né? Então, você tem tudo que precisa de geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela, né, que é a segurança máxima do seu carro, que são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes do cartão sem juros e ganha geometria e balanceamento. Avenida Ceará 1055, telefone na tela caso você queira agendar, 51, código de área 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento próximo do nosso Dois Toques, mostrando, né, os gols que deram a vitória ao Grêmio, também a palavra do Luiz Castro, vitória importantíssima do Grêmio ontem diante do Vitória. Voltamos logo. Eu vi esta cidade nascer. Vi suas primeiras casas surgirem. Vi igrejas e praças tomando forma. Suas primeiras escolas, seus teatros e seus poetas. Vi e custei a crer no que via. Palmeiras sobre uma ponte. Eu vi cada transformação dessa cidade, dia após dia, ano após ano. Quando me olhas, vejo nos teus olhos o quanto amas essa cidade
E todo fim de tarde eu me despeço feliz, porque quando nascer de novo, vou te ver mais uma vez. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta sexta-feira com Mário Sérgio Martins, Paulo Matos e Ayrton Roxo. Olha só, nosso Dois Toques para a Unimed. A Unimed sempre nos facilitando os seus planos de saúde, como é o caso desse agora, o mês de março, que é o mês de carência zero da Unimed Porto Alegre. Ao contratar um novo plano individual ou empresarial, você já pode marcar consultas e fazer exames simples, olha só, desde o início, sem período de carência. E mais agilidade para cuidar da sua saúde e mais segurança para você ou para seus colaboradores. Então, aproveite, né, as condições especiais da Unimed em Porto Alegre. Ligue 3316-5000. Repetindo, ligue 3316-5000. Existe cuidado? Existe Unimed Porto Alegre. Nossos dois toques também para o Senai. O Senai, né, que é uma iniciativa do Sistema Fiel, que tem à frente, né, nosso amigo presidente Cláudio Bir, o Senai sempre com as suas ações aí, também nos facilitando de todas que é a maneira. Olha só, local perfeito, né? Ideal para a sua criança, aonde? A Doce Mel Educação Infantil. Veja aí. Esse é o local perfeito para a sua criança, Doce Mel Educação Infantil, até porque são 37 anos de história que a Escola de Educação Infantil Doce Mel é referência no cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. E a qualquer época do ano você pode colocar a sua criança lá na Doce Mel Educação Infantil. Daí o contato, o telefone celular, que serve de WhatsApp, mais detalhes, inclusive, você pode ter através do Instagram, @escolainfantil
do Simel. Vamos ver como é que foi a vitória do Grêmio ontem, 2-0 diante, né, do Vitória. E aí o Grêmio mostrou, né, Ruxo, que está dando realmente, né, aquilo que a gente comentou e sempre dizia que era a característica dele, com o passar do tempo, né, o Grêmio cresceria, porque foi assim em todos os clubes. E o Grêmio está mostrando isso aí. Ontem fez uma bela partida novamente, né? O que parece é um ajuste maior no meio de campo, no sistema de marcação, e o crescimento técnico do Amuso, né? Impressionante, né? Porque ele é um jogador muito rápido, é um jogador difícil de marcar. O Paulo, que foi um jogador extremamente habilidoso, da mesma função, ele sabe. Ali tu está sempre perto da área. Ninguém pode chegar muito forte em ti, que é pênalti. Então, o jogador habilidoso, ele tem uma vantagem. O drible dele é pequeno e nota que o drible dele é sempre dentro da área, né? Ali, ó. Tu não pode fazer, o marcador não pode enfiar o pé como a gente faz na várzea, né? A gente senta o pé. Ali não, porque senão é pênalti. Então, realmente, ele é muito rápido e tem sido o articulador das jogadas por franco do Ele agrega... Aquele toque que ele dá ali não estava impedido? O último toque. Foi gol contra. Foi contra. Foi dado como contra. Não, e outra coisa, ele agrega a habilidade com a velocidade. Ele tem a habilidade e a velocidade como poucos têm. Então, né? Porque às vezes o jogador habilidoso ele não é veloz, ele agrega os dois, então ele é um jogador quase completo, né? Qual é a idade dele, hein, Buxo? Você que sabe. É jovem. Olha, é importante, o Grêmio chegou. Menos Esse 25, pênalti aí, ó. 25. Esse pênalti. Não, olha, alguém viu por que o VAR chamou. Tem coisa no VAR que não dá para entender. Às vezes, quando tem que chamar, que é claro, né, não chama. Qual é o por que ele chamou esse pênalti? Quem é que viu aí? O que viu que, ó, né, para o VAR chamar e retirar o pênalti? E aí, incompetência do juiz, né, porque a visão era dele. Aí tem que prevalecer O campo. ele, o campo, e não o VAR. Eu não consegui ver nada que justificasse o VAR chamar para retirar o pênalti. Cadu, se discute muito o VAR, e eu quero dizer assim, ó, o VAR ele veio corrigir os erros materiais, tá? Como foi o gol do Maradona, eu sempre cito, né? Para mim é um erro clássico, o de mão. Claro. Aquilo ali o VAR simplesmente teria anulado e não teria mudado o resultado de uma Copa do Mundo. Agora, o lance de interpretação, nós não vamos terminar nunca, porque interpretação mostra o lance... Cada um interpreta de uma maneira. O Mário outro, o Paulo outro. Então outro, é por isso que diz, o VAR não resolveu. Não, o VAR resolve aquilo que é possível. O que é interpretação, sempre vai ter alguém que vai ver mais. Aí o gol do Amuzu, né? Que como o caso que aconteceu entre o Corinthians para aproveitar aqui, Paulo, para aproveitar as imagens aí, né? Que realmente foi o melhor jogador, mas junto com o Vieri também. O Vieri também está crescendo, né? Está crescendo, né? E esse negócio da juventude, ele tá apostando nos jovens e estão dando resposta. E cada vez mais ele vai ter mais confiança em colocar um jovem a mais, né? Exatamente. Mas olha só, o Amuzu realmente ele é, né? Porra, não fala nem português, tem uma coisa impressionante, né? Ele nem espanhol, nem nada, tem um intérprete, tem que estar passando, né? As orientações e as conversas. E o Mário me perguntou a idade, ele é jovem, né, Cadu? Então, ele sinaliza um crescimento, ele sinaliza Pode ser um patrimônio tem aqui. menos de 25 anos, é um jogador veloz, habilidoso e que não cai, né, Mário? Porque tem aqueles também que tu assopra ele já caiu, né? Deixa eu falar, o assunto anterior, Ruschel, em relação ao VAR, a regra diz que tem que prevalecer um entendimento do juiz de campo, quando é de interpretação. Só que os nossos juízes, em sua grande maioria, não assumem. Não. O VAR chamou... Pô, vem cá, mas o VAR chamou, mas não precisa. Teve aqui o Carlos Simo, que é um... Tem que assumir. Teve o Carlos Simo aqui, semana retrasada, também, que a arbitragem de futebol brasileiro hoje é muito fraca. Agora, falando do time do Grêmio, né, o Ruxo, o Grêmio é aquela que fez a questão da evolução tática que o Luiz Castro deu ao time do Grêmio, né? Eu tinha outra hoje, né? Eu tinha visto. É um time organizado, uma equipe organizada. Fazia umas 3 semanas que eu não vim aqui e eu estava entre os críticos. Eu via muito espaço no time do Grêmio, né? Não só o time do Grêmio da televisão, mas o time do Grêmio do campo, onde tu via, Mário, a televisão ela só te dá a bola, mas quando tu está no campo, tu está vendo por onde está passando um lateral completamente desmarcado, tu está vendo que se enfiar uma bola ali, teu zagueiro está fora do lugar. Então, estava sendo muito crítico. Isso sim
Me parece um crescimento, até porque ele ajustou com jogadores mais jovens, de mais pegada, esses dois argentinos. Ontem ele estreou mais um, né? Então, me parece que o Grêmio está conseguindo diminuir os espaços. A dupla de zaga, não preciso falar, vocês já elogiaram, mas especialmente o Grêmio estava com saída de bola pelos dois lados, o que nós não tínhamos. O Pavon, embora seja uma experiência, embora ainda tenha suas deficiências defensivas, ele tem uma saída de bola, Cadu, que é importante hoje em dia. Quando tu vai jogar contra um time fechado, se tu só tem um lado, tu tranca o lado, não sai nada, né? Não, é uma equipe organizada, porque tu vê a movimentação tanto defensivamente como ofensivamente. É uma verdade. Uma movimentação organizada. É uma coisa que pega muito, é a autoconfiança. Não, autoconfiança, não, a confiança que os colegas têm em certo jogador. Hoje o Amuzu, ele é um jogador que os colegas confiam nele. Ele joga que ele resolve. Enfia, né? Né? Vamos jogar nele que ele resolve. É o desafogo. É É verdade. o contra-ataque, gol de é ontem a foi solução. igual do Grenal, Cadu. Foi igual do Grenal. Uma bola em É. velocidade, igual da expulsão, É. igual da expulsão do Bernabé. É. Então, ele é um jogador que se projeta em velocidade, consegue ter o vencimento pessoal. E em relação ao Grenal, o Bernabé, a falta, ele ia fazer o gol. Ele ia Porque ele fazer ia o em gol, direção lógico. ao gol e com a bola dominada. Às vezes tu vai em direção ao gol, mas a bola fica a 2 metros, 3 metros, o goleiro vai pegar. Ele sabia o que estava fazendo. Falando É em Bernabé, vamos falar belo jogador. Aí falamos depois do Inter. Antes disso, vamos ouvir o que o Luiz Carlos falou sobre a vitória e também, né? A perda dessa lesão gravíssima aí do Marlon. Isso claramente cria um maior apoio à linha da frente. Tanto se aparecia com o William como se aparecia com o Nardoni. Se jogássemos com 2 volantes e um 10, só aparecíamos com um 10, só aparecíamos. Mas ok, eu dizer isto quando ganho fica fácil. Depois quando perdemos, ou quando perco não tem validade. Mas quando ganham, os meus jogadores ganham, tem validade. E a intenção é essa, é dar uma maior solidez à frente da linha com um volante que se preocupe dessas, quer em pivotear jogo naquela primeira fase de construção, quer equilibrar defensivamente a equipa, sabendo que temos ali um porto seguro à frente dos centrais. Para além disso, é uma equipa que está mais fluida, passou o tempo mínimo para a equipa poder responder de forma mais afirmativa àquilo que é o nosso modelo de jogo, portanto, encaro como natural o crescimento da equipa. Agora, se esse crescimento é muito ou é pouco, não sei, o crescimento é o que é. Neste momento estamos melhor do que o que estávamos no início. Também mal era, se com o trabalho não ficássemos melhor. Eu acredito muito no trabalho, portanto, acredito que sempre o trabalho nos faz melhor. Talvez não ser satisfatória é a minha resposta, mas não. O respeito que me merece o Marlon não faz com que eu não responda a essa questão. Para começar, o Leonel. E pela referência que é para todos nós, um jogador daquela idade já, mas ainda muito motivado para fazer o seu trabalho diário e para dar o seu melhor à equipa. Também gostei. Aliás, eu gostei de toda a equipa, gostei de todos os jogadores. Que era um momento, umas vezes a equipa em momento mais defensivo, outras vezes em momentos mais ofensivos. O jogo também foi andando assim um bocadinho, mas gostei deles. Aliás, Bom, agora o Grêmio tem esse jogo de domingo, né? Hein, Russo? Contra o grande ídolo gremista, Renato Portaluppi, que está em alta astral, Faz né? uma campanha excepcional, Cadu. O Vasco estava em zona de rebaixamento, ele fez 3 partidas com um empate e 2 vitórias. E as vitórias contra times... Maiúsculas, né? Maiúsculas. Contra um clássico contra o Fluminense, que é uma boa equipe, né? Uma das melhores equipes para mim do brasileiro, tanto é que está lá em cima. E ele conseguiu virar um 2-0 em 3-2, impressionante. Muita dificuldade, isso aí é um jogo, né? Mas E no Mineirão também, contra o Cruzeiro, ele virou o jogo com um jogador a menos. Né? Exato. Também. Tem mais essa também, ainda, né? também. Ele armou Essas dificuldades aí, certamente, que o Grêmio terá, né? E o Renato, olha, é o Renato do Grêmio, o homem tem estátua, né? Tem estátua, e conhece muito o Grêmio. E não né? vai quebrar a estátua, querer quebrar a estátua dele, não. Será? Ou vai. Ou vai. Bom, esse é o jogo que o Grêmio terá pela frente, então, 16 horas contra o Vasco da Gama no Maracanã. Olha só, tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Slogan de tudo, não onde em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa e tudo que você imagina. Aí vamos para, olha,
Ferragem Lampião são 40 anos do mercado, ferragem profissional. Está aí o Teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nosso dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, tem todos os segmentos de nossas vidas, sempre nos facilitando de tudo que é maneira, né? Como é o caso, né, que o Banrisul, ele é moderno mesmo, é facilitar a vida. E é isso que faz o Banrisul. Então, baixe o aplicativo e abra a tua conta no Banrisul. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. Olha só, todo e qualquer tipo de problema que você teve, tenha ou venha a ter em relação a qualquer problema de trânsito, aí é na Vargas Assessoria. Olha, é um escritório especializado de recursos em recursos de multas de trânsito. Então, qualquer situação, e aí a gente nunca sabe o que pode acontecer, esse é o local para você recorrer. Então, aí os contatos, o endereço, pessoa aqui de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, na rua João Carlos Voserides, ou mesmo de fora, ou aqui, através dos telefones, contatos, né, pelo telefone convencional e também o celular da Vargas Assessoria de Trânsito. Então, qualquer tipo de problema, você sabe que é exatamente aí a Vargas Assessoria, nesse escritório especializado em multas de trânsito. Ou outras situações, problemas de trânsito. Né? Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques desta sexta-feira, e falando internacional, né, que conseguiu na quarta-feira a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro diante do Santos, tem esse jogo domingo com a Chapecoense, uma vitória tira o Inter da zona de rebaixamento. Voltamos logo. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas?
podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade. A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a doutora Karen Urgel pelo WhatsApp 51 999 144951. Repetindo, 51 999 144951. E agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Bem-vindo. Estamos de volta com o nosso Dois Toques dessa sexta-feira, com o Mário Sérgio Martins, Paulo Matos e Ayrton Ruschel. Olha só, nosso Dois Toques para deixar o seu carro é um brilho, espelho total, lavagem 5 estrelas. São 45 anos, né? É diário, tem tempo durante a semana, pode ser amanhã, né? Sábado, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Está aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Você vacilou com o seu carro? Ou bateram nele? Tem um martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, está aí o telefone, a gente com o Marcelinho, para deixar o seu carro zerado lá no martelinho de ouro. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for? Então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso a Gráfica, que pertence ao Grupo Impressul, né? E além dos quadros personalizados, muitos outros serviços, produtos que você tem lá. Sua facilidade, uma loja bem pertinho de você, e aquela maior ainda, você pede e recebe em casa. Está aí o telefone, o site cliqueimpresso.com.br. Olha só, a cada dia que passa, nos aproximamos desse grande evento que vai acontecer no dia 25 de abril, no Jockey Clube de Porto Alegre, que é o Expo Churrasco, sua 4ª edição. Olha, a festa da família, com grandes atrações, shows, todos os tipos de carne que você terá lá. Então, olha, já coloque na sua agenda para não ficar fora desse grande evento que acontece então no dia 25 de abril, 4ª edição do Expo Churrasco, tendo à frente aí, né, nosso amigo Eduardo Assis e toda a sua equipe nos proporcionando este grande evento. Falar em proporcionar, será que o Internacional pode proporcionar domingo ao seu torcedor, depois da primeira vitória, uma nova vida dentro do Campeonato Brasileiro? E a importância dessa vitória, desse jogo, ou seja, significa que uma vitória diante do Chapecoense, o Inter sai da zona de rebaixamento. Por partes. Cadu, quando se viu uma hora antes do jogo a relação dos jogadores que iam jogar, a maioria dos colorados arrepiou. Ficaram preocupados. Tu pega aquele time ali, olhava o que tinha no banco ou o que não veio, a maioria dos jogadores é assim, ó, mais uma derrota. A minha curiosidade é saber com qual time que o Pesolano vai jogar no domingo. Por quê? Ele conseguiu compactar o time, conseguiu acertar o time, conseguiu evitar que o Santos jogasse, apesar de que o Santos caindo aos pedaços, digamos assim, mas conseguiu, tem bons jogadores, e com aquele time ali, com aqueles jogadores, com aquelas peças. Evidentemente que o gol saiu com a entrada titular, tudo mais, mas não perdemos para o Santos não com aquele time, né? E ganhamos com a entrada do jogador, tá bem. Mas, então a curiosidade de todos os torcedores, ou a grande maioria da torcida do Internacional, é saber qual o time que joga domingo e qual esquema o nosso treinador vai usar. O que ele não pode é inventar. Se deu para ver com o time titular ou com o time mesclado, e com o time titular, tirando o jogo contra o Bahia, os outros jogos, jogamos bem, né? Com o time titular nós temos condições de jogar. Com o time reserva, assim. O que não pode, Cadu, é o nosso treinador inventar. Ele mexeu em um dos jogos, que eu não vou lembrar qual é agora, tirou um jogador e mexeu em 4 posições. 4 posições. Não dá para fazer isso. Não tem como fazer isso, né? Tu troca um por um sempre. Ou tu acerta o time no vestiário. Agora, foi aos 15 minutos que tirou um jogador, tu joga aqui, tu volta a jogar lá, deu no que deu. Então, a curiosidade, Ruschel e Paulo, é saber qual o esquema de jogo e com qual jogadores o Inter vai jogar no domingo. Não que não possa voltar aos titulares. O problema é o esquema de jogo. Pois é, essa é a questão. Paulo Matos, tu acha que deve manter essa mecânica de jogo? Olha, o Chapecoense, a gente viu o Chapecoense, não vai pensar em as facilidades, não. Onde se viu o jogo, lá em Chapecó,
contra o Corinthians, um time que corre, que exige bastante. Agora tem aquela máxima, né? Um time que está ganhando não se mexe. E aí? Pois é. É uma situação que deu para ver dentro do time internacional. O time internacional já vem criando. Né? As finalizações, o grande problema internacional. O time internacional ele estava sendo incompetente na hora das finalizações, mas a criação... Não jogava mal. Não jogou mal. Criou, né? Teve chances de gol, foi incompetente e muito incompetente, por sinal, porque era para ter vencido alguns jogos aí, né? Não só esse que venceu. Eu acho, doutor, com respeito à sua opinião, eu acho que o Santos não é parâmetro, porque a situação do Santos hoje é horrível, né? Em todos Mas os jogar sentidos. na Vila sempre é um problema. É problema. Mas a vitória do Internacional foi maiúscula. Isso aí não tira mérito do Internacional. O Internacional mereceu vencer, né? O que dá para perceber hoje que o Internacional não tem só 11 jogadores, ele tem um plantel. Se o treinador, como a preocupação do Dr. Mário Sérgio, ele souber usar os jogadores que ele tem, o Internacional tem muito a crescer ainda. Mas é um time com problemas e é um grupo fraco, a gente sabe disso. Então, o Pesolano tem essa característica de ser um time, né, propositivo. Cadu, desculpa, quando ele foi reativo, e todo mundo dizia, tem que ter os cuidados. Um time fraco não cria o que o Internacional criou. Eu acho que o time internacional está sendo competente. Não sei se está fazendo muito trabalho específico que tem que fazer, mas se melhorar ali 40%, 50%, o Internacional ganha muitos jogos. Aí. O problema nosso é a conclusão. Exatamente. É o toque final. É a incompetência na conclusão. O Borré perdeu um gol dentro do gol. Não, o Borré tem perdido gols assim. Tu coloca o Santos na parâmetro, eu concordo contigo, mas aí tu pega o Remo também. O que tem de parâmetro Remo em relação ao Santos? Para mim é mais fraco o Remo, inclusive, menos jogando lá. Sim. Então, assim, o Internacional demonstrou que a conclusão deles não tem sido o nosso forte, mas ele chega. Ele tem chegado, ele tem concluído mal, mas tem chegado. Então, o Internacional, a curiosidade é saber o seguinte, ele teve que arrumar um esquema com os jogadores que ele tinha. Ele teve que fechar o quadrado ali e ser reativo. Ele não foi propositivo, ele foi reativo. Sim. Perfeito. Mas será que isso não nos ajuda a ganhar outros jogos? Mas tem um detalhe. É isso? Tem um detalhe. Ele também... Mas só o chegar... Doutor, não é o suficiente. Ele tem que melhorar. Acabei de falar isso. Não, tem que concluir, tem que concluir certo. Vamos lá. Agora, ele poderá ter umas 4 novidades aí, tá? Nesse time. Vamos lá. Ele fez um time físico contra o Santos, mas, na realidade, poupando o jogador. Alan Patrick, jogou todos, tem que ser poupado. O Mercado, 37 anos. O Carboneiro, que entrou depois, foi decisivo e fez o gol. E terá também agora a possibilidade da volta do Paulinho, que cumpriu suspensão automática no jogo contra o Santos. Não é só a volta, é o esquema de jogo. Não é só a volta que eu falo. Acho que se ele conseguir armar um esquema de jogo com mais segurança para a defesa. Bernabé, né? Com mais segurança. O Bernabé, o Bernabé, eu não colocaria ele ali como jogador de defesa. Ele é um atacante. Ou se tu não botar alguém para ficar no lado que ele joga, tá? Fazendo a defesa daquilo que quando ele sair, tu vai tomar gol por ali. Vai tomar gol por ali. Não tem jeito. O Vijagra, o Brasil inteiro sabe disso. O Vijagra, jogador, o Vijagra mostrou que tem que ser titular, mas ele saiu sentindo, né, uma lesão, desconforto muscular. Ele pediu para sair no jogo contra o Santos. Mas pelo que ele mostrou, hoje o jogador é fundamental para ser titular. Ele já treinou hoje, né? Ele treinou. Não era lesão muscular. Deu para ver que é um desconforto muscular. Né? Deu para ver que é um jogador diferente. Né? Sabe jogar. Esse foi um jogador que organizou ali. Foi um jogador que organizou. E aí cresceu a dupla diária do Internacional. Sim, é um jogador que não vinha jogando. E já é um diferencial. Mas, se questionava, mas eram por problemas, né, médicos que ele não estava jogando. Eu estou dizendo, qual é o time que vai jogar? Entendeu? Porque nós temos ali um meio de campo que joga bastante tempo juntos, né? E aí, como é que faz?
Porque, para mim, o time que deu certo Mário, esse time aí. eu não sei se tu tivesse a oportunidade de assistir o jogo Corinthians e Chapecoense. Não Eu assisti. Olha, o Corinthians teve mais de 60% de posse de bola. A Chapecoense ela não quer a bola, ela não quer jogar. Ela fica fechada, ela dá a bola, ela fica fechada, extremamente fechada. E o Corinthians não conseguiu penetrar, não teve chances de gol. Assim, se tu vai ver o compacto, tu não tem chances de gol do Corinthians, daquelas claras, né? Então é um time fechado, Cadu joga, o Camilo, que era do Grêmio, joga de volante ali. Então é uma equipe que joga bem fechada e especulando contra-ataque. Não tem um grande poder ofensivo. A proposta do Inter jogando em casa. A proposta do Inter contra o Santos foi essa. Porque jogava na Vila, sabia, Neymar e toda aquela situação de seleção e isso, não jogou a partida anterior, se poupou para jogar contra o Internacional. Então, tem todo esse contexto. Agora, o Internacional com a Chapecoense, isso aí é natural que tu vai sair para o jogo, que tu não vai ficar no Beira-Rio esperando a Chapecoense. Vai propor. Vai propor o jogo. Eu acho que é jogo que vai acabar jogando o Alan Patrick. Claro, volta, eu não tenho dúvida disso. Os jogadores habilidosos, porque uma coisa era em São Paulo, contra o Santos, esperando que o Santos em cima. Ali não, se a Chapecoense em casa teve 40% de bola, imagina fora de casa, vai ficar os 11 dentro da goleira. Né? Vai ficar nos 20%, olha lá. Não tenha dúvida. Bom, vamos encerrando o nosso 2 toques, vamos ao seu palpite aí, o teu palpite para o jogo do Internacional, Chapecoense, Grêmio, Grêmio e Vasco. Grêmio e Vasco vai ser, eu acho que 2-1 para o Vasco. Internacional? 2-0 para o Inter. Paulo? Inter ganha 2-0 e o Grêmio 1-1. Eu penso no Grêmio em 2-2 e acho que o Inter ganha também 1-0. Eu vou nesse score do Paulo Matos aí. Acho que realmente o Inter vence e o Grêmio não deixa de ser um bom resultado, né? Porque lá o Vasco começa em alta com o Renato, não deixa de ser um bom resultado lá. Mas tomara que as duas equipes consigam ter vitórias nesse final de semana. Bom, como sempre, né? Saímos dos nossos 2 toques, vamos para onde? Barranco, restaurante de churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul. Ele é referência nacional. É o Barranco, o Barranquinho. O Barranquinho sempre tem aquelas suas promoções de terça e domingo. Agora você curte onde você quiser. Tem delivery, tem takeaway, né? Teleentrega. Você nunca privados das delícias do Barranco e do Barranquinho. Mas quero fazer uma saudação muito especial ao Homem Barranco, grande Elson Furini, né? Aniversariante, essa pessoa espetacular que nos proporciona essa alegria, né? E as delícias do Barranco e também a confraternização com amigos, viver o Barranco, olha, é uma coisa espetacular. Então, mais uma vez, botando a foto do nosso amigo aí, Elson Furini, juntamente com a sua esposa, né? Então, parabenizando pelo aniversário, uma pessoa especial, também é especial para todos nós. Desejar muita saúde, que é o principal na vida, né? Com saúde a gente corre atrás. Então, grande abraço, parabenizando, felicitando essa pessoa maravilhosa, essa pessoa querida que é Elson Furini, o Homem Barranco. Bom, eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Moto. É vendo a Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson está lá para lhe dar toda a assessoria o que você precisa para o seu Kia. Ao lado, os adeptos de 2 rodas, como é o caso do Ruxo, na Suzuki Tow Motor, né? Então, aí vai ficar melhor para você. Preço e qualidade, você só encontra um lugar. Esse grupo que completou 90 anos, é o Grupo Zafari, o slogan de tudo. Economizar é comprar bem, isso você só tem no Grupo Zafari. Valeu, Mário! Valeu, Caduzão! Valeu, Paulo! Ruxo, valeu! Obrigado a você também pela audiência, pela companhia. Continua a programação que você estiver assistindo. Na Massa TV, chegando aí o grande Glauco Paza com Visão 360, no Pô Stream TV, também o grande Fabiano Brasil chegando com Protagonistas RS. Tem meu canal. Não viu ao vivo, vai lá, escreve, compartilha, dê o seu like, né? Acione o sininho. Você assiste qualquer hora do dia e da noite. 2 numeral, 2 toques Cadu Oliveira. Todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.